Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Carol, especialista em qualidade, e hoje nós vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre o funcionamento dos spray balls. No vídeo anterior nós falamos sobre como que a gente consegue exercer uma ação mecânica em limpeza de tanques. E uma das coisas que nós falamos foi sobre o spray ball, né? Então, falamos que ele faz uma limpeza por escorrimento, falamos ali que ele tem uma pressão e uma vazão ideal. Então, hoje nós vamos entrar em detalhes de como que isso funciona realmente. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o porquê que precisa de uma pressão ideal nesse spray ball. A pressão ideal de trabalho dele é dada pelo fornecedor. Então nós temos vários modelos, vários tamanhos de spray ball e cada um vai trabalhar ali com uma média de pressão de chegada nele. Pode ser ali de 1,5, 2, 3,5 bar, dependendo do tamanho e do modelo do spray ball. Isso é importante porque aqui nós temos uma ilustração que consegue mostrar pra gente a importância de ter a pressão de chegada ideal no spray ball. Se a gente tem uma pressão de chegada muito baixa no spray ball, o que vai acontecer? A solução ela não vai conseguir ter força, né? Ela não vai conseguir atingir a parede para fazer o escorrimento. Então ela vai chegar no spray ball e já vai para baixo. Já, se eu tenho uma pressão muito elevada nesse spray ball, ele vai causar uma aspersão, né? Na hora que chegar lá no spray ball, na hora que chegar nos furinhos do spray ball, a solução ela vai ter uma aspersão, então ela também não vai conseguir atingir a parede para fazer o escorrimento. Quando a gente trabalha com a pressão correta de chegada nesse spray ball, a solução consegue passar por ele, atingir a parede, né, no ponto mais elevado e escorrer limpando toda a superfície do tanque. Por isso é importante a gente saber qual a pressão de trabalho dele e realmente garantir que essa pressão está chegando no valor correto lá em cima do tanque. Bom, então como eu falei para vocês, nós temos também diversos modelos de spray ball e de acordo com o nosso tanque, de acordo com o posicionamento dele, eu vou precisar de um modelo específico. Então pode ser um modelo furadinho em cima, né? Se eu quero limpar o tanque, eu quero que essa solução vá para cima e escorra. Eu preciso que ele seja furado em cima e não embaixo. Já se eu preciso colocar em um ponto específico, ele pode ter a furação dele somente de um lado. A gente precisa estudar qual que é o design do tanque, qual que é o posicionamento desses spray balls, para a gente escolher o modelo correto. Outro ponto de atenção é sobre a instalação dele. A gente não pode soldar esse spray ball na haste. Ele já vem do fornecedor também com tipo um clipezinho, né, para prender ele na haste, porque isso vai fazer com que ele consiga ser ali um pouquinho maleável e consiga realmente limpar também a haste, tá? E não forme nenhum ponto de sombra no tanque. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem aqui nos comentários e até o próximo vídeo.